Podcast, pode crer. Ouve aí, pode crer. Fala galera, muito obrigado por estarem ouvindo o nosso querido podcast que suamos e gravamos todas as semanas para poder trazer um pouco de relevância para vocês. Uhul. Bom, hoje é um negócio meio surpresa. Eu não falei o tema, na verdade eu falei, mas aí o que acontece? Eu vou perguntar aqui ao vivo, na cara mesmo, sem conversinha antes, sem título antes, sem nada. Quando alguém pergunta para você com que você trabalha, você sabe explicar o seu trabalho, certo? Por exemplo. Às vezes nem... É um pouco complexo, né? Mas Natália, com que você trabalha? Explique o seu trabalho. eu sou design de produto para festas infantis. A Natália é uma designer de produtos para festas Duas infantis. organizações. Você falou? O que ele falou? Close caption. Alguém Põe li- legenda. Duas graduações ela tem. Ah, tá. Entendi. Mas não Entendemos. apareceu isso aí. Agora Depois a gente tenta entendeu. passar a parte, você falou mais devagar, pra Passar num programinha ali pra poder entender. colocar ao contrário, não sei. Falei inglês. Beleza. Márcio, se alguém chegar e perguntar pra você como é o casamento, você consegue explicar? Consigo, Então tá claro. bom, segura aí. Gui, se alguém perguntar pra você, parar na rua e falar, Gui, explica sua faculdade, com que você estuda? Sei Com que explicar. você estuda? Sei explicar. Então fala. Eu sei. Então explica. A faculdade, É. no geral, o que eu Aqui- faço? O que você faz? O que O que eu vou... o que você cursa? Ah, tá. Eu faço engenharia de produção. Tá parecendo que eu tô entrevistando o Didi, velho. Não sei. Eu faço engenharia de... Nossa. Foi elogio, obrigado. Eu faço engenharia de produção. É um curso da faculdade que é uma engenharia voltada para a gestão e administração de empresas. Muito bom. Bom, Parabéns. parabéns. Então, tem coisas na nossa vida que a gente sabe explicar, certo? Agora, o desafio é o seguinte: se alguém te parar na rua, pedir pra você explicar para você explicar a sua religião, certo? A pessoa vai falar dessa forma, porque ela não sabe o que é religião, você sabe diferenciar o que você faz hoje de religião, certo? Mas agora, se a pessoa chegar com essa pergunta exatamente, qual a sua religião? Você saberia explicar? Se sim, comece, Márcio, por favor. Sim. Então, A Márcio, primeira qual a sua religião? Quando acontece isso, da pessoa chegar, que religião que você é? Exatamente. É a primeira coisa que eu tento quebrar na cabeça da pessoa, esse paradigma de religião, entendeu? Quebra esse paradigma. Eu viro pra pessoa e falo, não, eu sou cristão. Não é uma religião, é uma escolha e um estilo de vida. Olha só o E mar. disse Márcio. Qual que é o sobrenome mesmo? Francisco. Dias, né? Fica Dias Márcio. A Nossa. religião... Não, calma, eu sou cristão. Eu sou cristão por escolha e por um estilo de vida. Eu escolhi ser isso. Sei isso. Não é por religião, não é por obrigação. Porque Beleza. meu pai é, ou porque minha mãe é. E aí, alguma pessoa para e pergunta, mas o que é ser cristão? Ora, essa é fácil, né? É seguir a Cristo. Seguir é Cristo. Sim. Você não debochou dessa vez, tá? Gente, mas não Parabéns. é. Obrigado. Parabéns. Então, beleza. Tá, vamos um pouquinho mais profundo agora. Então, beleza, a gente sabe que se a pessoa, a gente tem essa resposta na frente. A pessoa pede pra você testemunhar ou uma breve palavra, uma breve introdução do que você faz. E aí entra no que é o tema do podcast de hoje. Se você já montou a sua pregação, mas não no sentido de você ir no púlpito e pregar no domingo ou no sábado para as pessoas. Mas uma pessoa te para na rua, você precisa de uma palavrinha, alguma coisa, na hora. Mesmo que você não fale um versículo, por exemplo, você pode traduzir um versículo para ela de uma maneira que ela vai entender. Então, traduzir ou Hebraico. falar de maneira diferente. Enfim. Você tem a sua pregação para falar para essa pessoa. Você não é um míssil, mas você... Tcharam, Guilherme, qual a sua pregação? Dessa forma, você tem algo para dizer para a pessoa. Sim. Porque é o seguinte, eu acredito que a gente tem que ser relevante. Então, você teria como ser relevante? Eu acredito que a gente, primeiramente, tem que viver o que prega, né? Exatamente. Então, assim, muito disso vai também das nossas atitudes.
nossa, mas por que você age assim, sabe? Nossa, mas você é meio tonto, mas não é porque a gente é tonto. Não, é sério, porque às vezes a gente ser honesto, né, ser bom, Ser bom. O mundo amar não o nosso espera próximo, o mundo não espera. Sai como, nossa, mas todo mundo vai deitar em você e tal. E tipo assim, não é por causa da religião, assim como o Márcio falou, né? Aí eu tento explicar pra pessoa que não é a religião que faz isso, mas sim a presença de Deus em nós, né? E assim como Deus também nos ajuda na nossa vida no particular também, é algo sensacional. Então, existem vários testemunhos, né? Não só meu, mas também de várias pessoas que eu conheço. E acho que através do testemunho também, de milagres que Deus faz na vida das pessoas ao nosso redor, também pode ser um meio da gente pregar e falar do amor de Deus. Bem falado, hein, Guilherme? Uma hora ele está Obrigado. debochando e fazendo Que todos isso, profundo, e hein, perdendo a Guilherme? concentração, outra hora ele tá aí, Obrigado. levando todos ao é verdade. Fala Deus. Fala Deus. Viu? E você, Márcio? Ai, cara, mais ou menos, eu acho que é isso que o Guilherme falou. Tipo, a primeira coisa que eu faço é tentar desconstruir esse negócio de religião e visão de crente, entendeu? E é difícil, e tem um ditado popular que fala que o santo de casa não faz milagre. Por exemplo, já aconteceu de eu falar com alguém na rua, tentar conseguir desconstruir essa visão de religião que a pessoa tem, e às vezes até A mãe ou o conseguir pai. trazer mais dentro da minha casa, não, entendeu? Às vezes eu entendi. chego pra falar, tipo, por exemplo, com a minha avó, e ela não aceita. Ela não briga, nada, mas tipo, ela ouve, ela acha bonito, tudo, mas ela não aceita, entendeu? E é isso que o Gui falou. Eu tento mostrar pra pessoa que eu sou cristão por opção, não por obrigação. E até aconteceu 2 fatos, assim, que eu falei, cara, eu preciso resolver por uma questão de testemunho, porque essa pessoa pode chegar até Jesus. O primeiro foi, esses dias pra trás eu tive um Nossa, problema. é verdade, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu tive um problema com a moto e eu fui, na hora fiquei nervoso, briguei com o mecânico, porque o cara, não vou expor nada, mas tipo, aconteceu um fato e tipo, eu fui prejudicado, entendeu? E muito prejudicado. E aí na hora eu briguei com ele, tudo, pá, e eu cheguei em casa e comecei a pensar, eu falei, cara, eu sou membro ativo da JNI, eu sou ministro de louvor, eu sou cristão, e se um dia eu tô aqui ministrando aparece um na louvorzão, o cara aparece lá na porta, o cara vai falar assim, mas peraí, aquele cara lá é crente? O que eu fiz, cara? Eu fui buscar a moto, falei, cara, você me perdoa, de coração. Na hora eu tava nervoso. Não foi nada demais, mas pra mim foi, entendeu? A hora que eu cheguei em casa, eu senti que foi. Eu falei pra ele, cara, você me desculpa, porque eu falei pra ele, falou, ó, eu sou cristão, não é certo do jeito que eu agi com você, entendeu? Independentemente de quem tá certo, quem tá errado, não é certo, isso não devia ter falado assim. E aí o cara falou assim, ó, legal tua atitude, a gente resolveu tudo. E essa semana também aconteceu um fato engraçado. Sábado veio o menino, o Alisson. Lembra? Veio com a Giovana? Ah, lembro. Então, aí ele veio aqui, tipo, na hora a gente viu, conversou, tava com pressa, foi embora, tudo. Aí na terça-feira eu fui na casa dele vender, tipo, coincidência, eu fui na casa dele vender uma álbum de formatura Sério? dele, entendeu? Nossa, essas coisas acontecem. Aí eu fiquei pensando, e tipo, na hora eu não conhecia ele. Entrei, pá, conversei e tudo, aí ele falou assim, você é o Márcio, né? Eu falei, sou. Opa. Aí ele tava lá, só falou, nossa, que legal, pá. Aí, tipo, isso foi Deus falando comigo, entendeu? Inclusive, manda um abraço pro seu amigo. Um abraço, Alisson. Tá nos ouvindo aí. Volte Um mais abraço, vezes. volte sempre. Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, nessa situação que aconteceu, lógico, não foi nada, mas, por exemplo, se eu distrato alguma pessoa, ou trato ela mal, e acontece da pessoa ir lá na igreja, alguém chamou, tipo, se ela chegar aqui e me ver com essa pendência, ela nunca vai voltar, vai falar assim, cara, que raio de igreja que é essa? O cara tá lá em cima, tá fazendo, acontecendo e, enfim. Bom, eu acho que é assim. Não, faz muito sentido o que você tá falando. Alguém já parou e questionou vocês, tipo, por que você acredita em Deus diretamente? Sim. E aí? Sim. O que você respondeu? Pra mim também. Tá bom. Cara, porque eu provei, né? Eu testemunhei, né? Tipo, Deus na minha vida. Porque, assim, sempre que eu vou fazer algo, principalmente quando é pra Deus, eu procuro fazer de forma genuína, sabe? Tipo, cara, se eu vou cantar, então que eu vou lá e canto de coração. Canto direito. Entendeu? Então, assim, eu sempre tive isso em mente, sabe? Se eu quiser acreditar em Deus, cara, então eu tenho que acreditar não porque alguém falou, você vai ter que acreditar em Deus e... Porque aí vira religião, né? Isso. A gente tem que acreditar por aquilo que a gente experimentou.
E por diversas vezes eu passei por experiências em que eu só vi Deus ao meu lado, entendeu? E assim, o conforto e a paz que ele me proporcionou não tem explicação, sabe? Não foi uma coisa, meu Deus do céu. Meu Deus, Deus. Meu Deus, Deus, sabe? É bem legal, assim, como que Deus trabalha com cada um e como que ele se manifesta para cada um, né? Então, eu enxergo muito Deus, assim, nesse lado muito do companheirismo, sabe? De não me deixar só, porque eu necessito sempre muito de uma companhia, sabe? De ter alguém por perto, de ter uma paz, assim. E eu enxergo muito Deus nessa área da minha vida. Qual que era a pergunta? Era essa, só que a gente questionou como você fez. Tipo assim, eu acho que são experiências individuais. Eu acho que quando a gente vai pregar, a gente não tem que falar pra pessoa, é assim, 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 você tem que fazer e pronto. Nossa, é muito diferente isso. Porque isso só afasta, sabe? E às vezes até só como uma ameaça, né? Não, porque se você fizer isso, você vai pro inferno. Não, porque se você fizer isso... Porque, sabe, eu sempre também pedi pra Deus pra eu não ir pra igreja por medo de ir no inferno, sabe? Mas porque realmente eu gosto de estar na igreja, porque eu realmente gosto da presença de Deus. E acho isso muito importante. Mas, tipo, vamos fazer um negócio prático aqui, ó. Eu viro pra você e pergunto assim, ó. Por que você acredita em Deus? Aí Qual a eu sua conto, resposta? Então, aí eu conto minha experiência, né? Que, tipo, são coisas inexplicáveis que aconteceram. É tipo o vento, que você não consegue explicar, você só sabe? sente. Tipo assim, cara, tem uma situação muito louca, que eu tô muito ansioso, por exemplo. E aí, eu oro, peço a Deus, tal, às vezes não converso com ninguém e, sabe, eu fico muito em paz, assim. E fora, assim, experiências que teve com Deus falando mesmo claramente, né, com as pessoas, milagres, testemunhos. Mas eu acho que a fé, ela precisa também ter um passinho sem você ver também as coisas. Acho que a fé não é baseada só naquilo que a gente vê. Acho não, né? Tenho certeza. Mas, assim, para a pessoa acreditar, não adianta. Você pode contar 744 A pessoa histórias. vai falar, aham, Se ela não estiver aberta, ela não vai acreditar. não vai acreditar. É o Espírito Santo que convence, sabe? Então, assim, eu sempre procuro mostrar a minha verdade, aquilo que eu vivo. E, cara, ora, sabe? Se for da vontade de Deus, beleza. Agora, se a pessoa estiver fechada, acho que não adianta muito você ficar insistindo, sabe? Acho que é melhor você mostrar pra ela através da sua vida mesmo. Mas eu perguntei isso porque até no meio cristão, a pessoa que já é crente mesmo, assim, ó, crente já, ela, às vezes a pessoa não sabe. Quantas Exato. vezes a pessoa já é cristã, já, tipo, vou usar a palavra velha de guerra já, e a pessoa não sabe por que ela serve a Deus. Ela não tem um sentido do porquê ela serve a Deus. Isso acontece. Mas às vezes, porque a pessoa nunca se perguntou, nunca perguntaram pra ela. Eu acho que é uma questão de se entender, entendeu? Ó, se entender. Ser bem resolvido. Por que eu tô aqui? Entendeu? Por quê? É, verdade. Porque tem muita gente que serve a Deus. Eu também penso assim, igual o Gui. Eu sirvo a Deus por amor. Tipo assim, o medo que eu tenho de ir pro inferno. Vamos usar essa expressão. Esse termo. Não é por fazer as coisas erradas, mas é tipo de não ter sido um filho bom, entendeu? De não ter amado a Cristo como eu deveria ter amado, entendeu? Não é de fazer as coisas erradas. Tem gente que realmente ainda é preso nisso e serve a Deus por esse paradigma. Serve a Deus por medo. Serve a Deus fazendo a coisa Deus não, certa. Deus não te chamou você. Imagina, cara, que Deus que é esse que vai te chamar você pra servir ele com medo, velho. Entendeu? E tem aquele lance também de as pessoas acharem assim, porque é crente, então é certinho, né? Se é crente, não faz nada de errado. E é justamente ao contrário, né? São pessoas erradas voltadas para o que é certo. Né? Eu sempre falo que a diferença, porque na Bíblia a gente sempre vê muito a palavra justo, enfim. Eu sempre falo que a maior diferença de uma pessoa que é cristã e outra que não é cristão, quando você fala que é justo, não é porque você é bonzinho, é porque você foi justificado pelo sangue de Jesus, entendeu? Você continua errando do mesmo jeito. A mesma coisa, lógico. O pecado tem que passar a ser um acidente na tua vida. Uhum. Né? Você tem que lutar contra ele. Você não vai sair pecando deliberadamente, entendam isso. Não é isso que eu quis dizer. Mas você acaba sendo justificado pelo sangue de Jesus. Não é que você aceitou Jesus, você vai ser um cara bom. Nossa, aquele cara é crente, ele é nota 10. Nossa, não, cara, você vai ter dificuldade do mesmo jeito, a falta de dinheiro vai vir na tua vida do mesmo jeito, aquela área que você tem dificuldade de vencer, do mesmo jeito, não vai mudar nada. A diferença é que você tem a quem recorrer. Isso. Os boletos vêm. Os boletos vêm. Os boletos vêm tudo. Pra do todo mesmo mundo, jeito. não interessa se você é crente ou não. Né?
Então, beleza. Uma vez eu fui perguntado sobre isso também, e eu sempre procuro aquela história de qual que é a diferença dos dois fazendeiros, de um cristão e do outro não. A primeira coisa que vem na minha cabeça é aquilo. É mais profundo que isso hoje. Mas a diferença de um pro outro. Se os dois tiverem os mesmos bens, a mesma quantidade de terra, produzir a mesma coisa, a diferença é quando os dois dormem. Que, tipo, quem não tem Deus literalmente tá largado na sua fazenda. E se você acredita, você tem a quem entregar, confiar a segurança da sua fazenda. Tipo, falando o tema, igual a gente tava falando, qual é a sua pregação? Aquilo que você tem pra falar pra pessoa. Às vezes você nem precisa falar. Só testemunhar. Já aconteceu, cara. Às vezes da pessoa chegar em mim e falar assim, nossa, cara, você é diferente, tipo... crente percebe que é crente. tá, tipo, parece que ao redor o negócio tá caindo, pegando fogo, e você tá lá de boa. A gente tá com um sorrisão. Sossegado, entendeu? A Exato. pessoa falou, nossa, como você consegue? Né? Tipo, tá com a maior dificuldade do mundo e você tá lá sossegado. Tá lá de boa. Isso mistura com o teu temperamento ou não? Você acha que é um pouco do teu temperamento ou você acha que é Deus mesmo? Eu acho que é os dois. E você? É verdade, Gui, você não é uma pessoa plena e calma quando tá... E aí, qual a sua opinião a respeito disso? Eu choro, cadê? O primeiro passo é sentar. Eu sou igual o Marcos. Posição fetal. Não, mas... a minha tendência é pensar muito naquilo que nem aconteceu ainda, sabe? Tipo assim, cara, e se? Aí eu começo a encher minha cabeça de si. Aí depois eu falo, cara, isso não tá tudo bem, né? Porque às vezes nem aconteceu, eu tô sofrendo já. E aí, mas eu sinto muito Deus trabalhando nessa parte também, sabe? Sobre, futuro, né? Essa idade, essa fase que a gente tá, né? De faculdade, do que vai ser da nossa vida, e onde que a gente vai morar, o que a gente vai fazer. É uma situação, assim, que graças a Deus eu não precisaria pensar tanto nisso, sabe? Graças a Deus, não é uma coisa que é um desespero. Eu tenho que decidir agora, senão eu vou estar sem casa e não vou ter mais nada pra comer na minha vida, sabe? Mas é uma coisa que eu penso muito e tenho orado muito, porque não é uma coisa que deve tirar minha paz, sabe? Nem se eu vou estar vivo. Isso é aí. justo. Pesado, mas é. O Thiago Brunet, ele tem uma pregação, eu acho que eu já falei, não sei se eu já falei isso no podcast uma vez, mas ele tem uma pregação que ele fala assim, que o filho dele tava deitado, você já viu isso? Ele tava deitado, tipo, era 5 horas da manhã. Ele viaja muito e o filho dele fica com a babá e tudo mais. Aí ele tava deitado, eu acho que era mais ou menos assim. Aí o filho dele veio e deita com ele, né? Aí começa a questionar do futuro, entendeu? Aí ele fala assim, papai, como é que vai ser quando eu crescer? Aí ele fala, você vai casar, você vai ter tua casa e tudo mais. E tipo, ele tem a empregada dele que cuida, né? A babá que cuida. Aí o menino vira pra ele e fala assim, pai, mas eu vou casar, mas quando eu casar, quem vai trocar minha fralda? Quem vai fazer minha mamadeira? Você entendeu? Eu pensava assim, não quem vai trocar minha fralda. Não, mas faz muito sentido. Mas antes de eu casar, eu pensava assim, nossa Deus, mas eu tenho que pagar um aluguel, eu tenho que pagar uma conta, eu não vou dar conta de pagar uma conta de água, uma conta de luz, entendeu? Interessante. E às vezes não, né? As coisas simplesmente acontecem na nossa vida. E sim, e sempre Deus encaminhando, né? Lógico que a gente tem que suar, fazer, mas sempre Deus dá o norte. Dá o norte pra gente seguir. Deus é tudo, nossa. Pode falar, né? Por que você acredita em Deus? Porque Deus é tudo. Não Deus responda é assim. tudo. Obrigado, Deus. Seja um pouco mais Gente, profundo. mas é sério, porque assim, é aquilo que eu sempre falo, né? Deus é exatamente do tamanho do nosso vazio. Eu falo isso? Se não falava, agora você Agora eu vai vou falar. falar Agora você isso fala, todo vai, sábado fala aí. no culto de JB. Mas Mas que sabe. Deus, ele é infinito, certo? E o seu Exatamente. vazio, ele é... Para ele poder conseguir tampar o seu vazio, ele tem que ser infinito. Sim. Então, você tem que correr... Você tem um vazio infinito, você tem que correr atrás de uma tampa infinita. No caso, é Deus. Ficou extremamente... Deu pra Entendi. entender. Deu pra entender. E aí você tem que tomar cuidado para não deixar espaço, Tô porque... imaginando uma tampa infinita aqui. Mas Poxa, você tem que tomar cuidado que para não tampão. deixar espaço, por quê? Porque que tamanho que é um pedaço do infinito? Infinito. Já tá com física quântica. Física quântica. Mas entendeu? Você não pode deixar espaço. Você tem que colocar Deus em todos os setores da sua vida para não deixar nenhum espaço, porque qualquer espaço pode virar uma bomba atômica daqui uns anos. E quando você for, tipo, a gente tá falando de pregar pra uma pessoa, de evangelizar, uma coisa também que é muito importante, a gente compadecer da dor da pessoa. Isso é entendeu? verdade. Eu sempre falo, que a maior dor do mundo Eu tinha dificuldade com isso. é a minha. Eu tenho um pouquinho ainda.
Entendeu? Quando eu tô falando com alguém, cara, às vezes a pessoa começa a falar dos problemas, eu penso assim, nossa, mas é uma coisa fácil de resolver. Mas aí na hora eu já trago a memória. Eu falo, não, a maior dor do mundo é a minha. Então a Tem maior todo dor do mundo é a contexto dele, vivido, entendeu? é. Só ele sente essa dor. Às vezes, depressão, cara. Depressão é um negócio muito complicado. Porque, tipo, só quem tá sentindo aquilo, você fala, nossa, que coisa... Sabe. Tem gente que fala, nossa, que coisa boba. Não é, cara. Não é. Só a pessoa sabe a dor que ela tá sentindo. Então, na hora de você for falar de Jesus pra pessoa, você tem que, tipo, compadecer, ter empatia com a dor dela. Isso é muito Exatamente. importante. Só pra deixar gravado aqui, pastor, o Denis acabou de quase É, pastor, se eu destruir. estiver ouvindo, o Denis Pedido chutou de a oração. caixinha de oração aqui. Desculpa. Então, beleza. E você, qual a sua pregação? Se alguém te parar na rua agora, nesse momento, ou se o seu filho parar na rua, parar você agora. Se seu filho parar você e te perguntar, papai, por que o senhor acredita em Deus e por que eu deveria acreditar? Ou mamãe, o que você responderia pra ele? Ore sobre isso. Só que tem esse negócio. Ore sobre isso, pesquise sobre isso. Se você já sabe o que responder, tenta reforçar. Porque eu acho que é um negócio que você tem que ter pronto na sua cabeça, sabe? E Não, se faça essa pergunta, por que eu porque eu acredito em acredito. Deus? É, Por que tem eu que- creio? Por que eu sigo? E tem que ir se atualizando também. Tipo, nada a ver. explica mais. Mas assim, A Bíblia muda. Conte-me mais sobre o isso. modo como você fala com as pessoas, as experiências que você vive, vão mudando a cada dia, sabe? Então, assim, É verdade. é uma bagagem que você traz e ela cresce constantemente, né? Então, assim, o porquê que você acredita em Deus? Talvez até hoje seja por 2 motivos, mas Depois talvez muda. semana que vem seja mais 2, que essa semana aconteceu mais coisas. E tem que se ir atualizando também e saber do que as pessoas precisam, né? Talvez elas não precisam de saber que elas estão erradas ou que elas vão pro inferno, mas saber só que tem alguém que ama elas e quer o bem delas. Boa. Isso aí que o Gui falou é bem legal, porque quando você constrói um relacionamento com a pessoa, uma amizade, por exemplo, eu conheço o Gui 2 anos. 2 anos. Sério? Certo. Então, quando eu conheci o Gui, tipo, eu tinha... vamos dizer assim, eu tinha um carinho pelo Gui. Hoje, eu curto o Gui muito mais, porque eu descobri muito mais sobre ele, entendeu? Eu sou muito Mesma legal, coisa o Denis, entendeu? Tipo, eu olhava o Denis e assim, gente boa, mas hoje eu conheço... Sem noção. Que esse cara... tô Eu olhava e brincando, falava, gente, tô brincando. Hoje Mas, é tipo, hoje eu conheço muito mais sobre ele. Então é igual a nossa vida com Deus. Hoje, se você conheceu Jesus agora, você conhece ele de uma forma. Daqui 5, 6 anos, 10, 20, você vai conhecer Jesus de outra forma, entendeu? Justo. Você vai conhecer mais sobre ele. Mas, claro, se você procurar conhecer mais sobre ele. Beleza. Certo? Certo? Ficou dada a dica, tá todo mundo leve. Colocou pra fora o que eu queria falar a respeito do assunto. Também tô com fome, oferecimento Levíssimo. iFood. É levíssimo, literalmente. Então, beleza. Esse foi o podcast de hoje. Não esqueça de participar. Um grande abraço e falou. Deixe seu like. Falou! Não é pra deixar o like? Pode deixar o like. Deixa seu like, então. galera. Por favor. É muito provável que você esteja se coçando para poder mandar uma mensagem para o pessoal do podcast. Bom, seus problemas acabaram. Envie uma mensagem agora para @jnjardins pelo Instagram ou pelo e-mail podecrer@gmail.com. Se você preferir, comente nossos vídeos no YouTube e mande sugestões, envie um abraço para um amigo, enfim, envie o que você quiser, aqui você é muito bem-vindo, certo? Um grande abraço e fica com Deus!